Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues de História aqui na plataforma Gonçalves Dias, com atividades curriculares complementares, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. Vamos para a nossa aula. Hoje vamos tratar sobre a crise de 1929, uma crise que mexeu não só com a Europa, com os Estados Unidos, mas também aqui com o Brasil. Nós tivemos problemas, em que o nosso café, que era o principal produto de exportação, tem que ser queimado para que houvesse a diminuição dos estoques e a elevação dos preços, que não resultou muito não, mas é que foi uma medida naquele momento. Nos Estados Unidos você tem, de fato, um problema social, não só econômico, mas social também. Pessoas nas filas para receber sopa, pessoas que estavam ali no auge da economia norte-americana e que tiveram a sua derrocada. Problemas devido a um processo que, claro, vem desde a Primeira Guerra Mundial e que andou um pouco mais para frente e chegou nos Estados Unidos. Mas vamos ver o que aconteceu nesse período economicamente não muito bom para o mundo contemporâneo. Os Estados Unidos e Europa, nos anos de 1920, após a conclusão da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Europa encontrava-se devastada e com uma grande carência de diversos produtos, como alimentos, medicamentos, tecidos, infraestrutura e bens de consumo em geral. Então, a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, ela estava acabada, os campos destruídos, a sua produção industrial também destruída. E o que ocorre, gente, é que os Estados Unidos, naquele momento, ele não participa da Primeira Guerra com efetividade. E aí os Estados Unidos está bombando, o seu processo industrial está bombando. E a Europa necessitava desses produtos, porque ela não tinha como, de uma hora para outra, nós estamos falando aí no final da Primeira Guerra Mundial, 1918 até 1920, 2 anos ainda não tinha como recuperar economicamente essa Europa. Então os países ficaram bastante dependentes de produtos vindo de outros países, inclusive dos Estados Unidos. E isso, claro, para os Estados Unidos era bônus, mas para a Europa era um problema a ser superado. Então a Europa, claro, que ela começa a ter medidas e ações para recuperar o seu processo econômico antes da Primeira Guerra Mundial. Mas claro que isso demora um certo tempo, isso não é do dia para a noite. Mas é importante perceber isso, porque os Estados Unidos, que então estava no auge da sua produção, ele começa a produzir mais, porque ele precisa vender mais também. Vamos lá. A situação econômica europeia era bastante distinta dos Estados Unidos, que estava em plena expansão. O país tornou-se o principal exportador de alimentos, bens de consumo, medicamentos e capitais para os países europeus durante e após a guerra. Então não é somente medicamentos, alimentos, capitais, isso quer dizer o quê? Empréstimos. Estes países europeus precisavam de dinheiro e lá os bancos norte-americanos começaram a emprestar. Então não era só materiais, bens, não, tinha capitais também, que estavam indo para a Europa dos bancos. Então isso aquecia a economia norte-americana. Então estavam num boom industrial, um boom financeiro, um boom econômico, por conta das atividades que estavam sendo suspensas lá na Europa. E isso faz com que, exponencialmente, os Estados Unidos se tornem a grande potência nesse momento. Só que, bom, há um limite. Dentro do capitalismo não existe aquela ideia de infinito. Há um limite, há um espaço de crescimento e quando você tem nesse espaço de crescimento, você tende a declinar. Isso acontece dentro do capitalismo. Qualquer produto, qualquer atividade econômica, ela tem um limite. Então, quando ela atinge esse limite, ela não pode mais passar disso. Então, ela tende o quê? A cair, até que ela suba novamente. Então, os Estados Unidos estavam nessa efervescência econômica. E produzia. E nós vamos entender que esse produzir, em um certo momento, vai estagnar. E aí você tem uma queda significativa. Vamos lá, continuar a nossa aula. O saldo da balança comercial dos Estados Unidos subiu de 430 milhões de dólares durante a guerra para 3,5 bilhões de dólares após o término do conflito mundial. Então, só lembrando, gente, o que é balança comercial? O saldo da balança comercial é a diminuição, claro, daquilo que você vende para fora, para o exterior, e daquilo que você compra.
Então, olha o salto aí de milhões para bilhões. Ou seja, os Estados Unidos, na verdade, ou seja, traduzindo isso, ele estava vendendo muito mais do que comprando. Ele estava quase não comprando, por conta desse saldo gigantesco, né, de vendas, principalmente para a Europa. Então, olha só, os Estados Unidos está nadando abraçada na frente dos outros países industrializados, que, por conta da guerra, não tiveram, claro, né, como acompanhar. Então, os Estados Unidos estavam muito na frente. A balança comercial é esse termômetro de qualquer nação, e até hoje nós temos, claro, como termômetro de verificar se há um déficit ou se é um superávit. Ou seja, se está vendendo mais e comprando menos, ou se está comprando mais e vendendo menos. No caso dos Estados Unidos, ele estava vendendo muito. E aí, por isso, ele tem esse superávit aí de bilhões de dólares dentro da sua balança comercial. Vamos para frente. E aí, você tem o surgimento do estilo de vida norte-americano, né? Que possibilitando, né, pela euforia econômica, associando o ideal capitalista de liberdade, de felicidade ao consumo. Então, o crescimento econômico possibilitou investimentos significativos em vários setores. A indústria automobilística, possuir um carro era símbolo de prosperidade. A mecanização da agricultura, a indústria de eletrodoméstico, a indústria cultural e de entretenimento, na publicidade e propaganda, e nos bancos, principalmente na Bolsa de Valores de Nova York. Então, esse estilo americano de prosperidade econômica fizeram com que as pessoas, claro, bom, a indústria está produzindo carros, então eu preciso ter um carro, porque o carro vai demonstrar que eu estou bem, que eu tenho, de fato, contribuindo para o capitalismo. Eu estou dizendo que eu estou ganhando muito bem, que eu tenho condições de ter um carro. Então, esse sonho americano, né, dessa vida, desse estilo de vida norte-americano, perpassava por aquisição desses produtos. E aí você tem, por exemplo, os eletrodomésticos, né, desde fogões, de lavadoras de roupas, de louça, ou seja, aparelhar a casa, por quê? Porque eu precisava trabalhar, então eu precisava ter esses aparelhos eletrodomésticos para que ele possa substituir o meu trabalho em casa, o trabalho doméstico, né? E isso fez com que tivesse um boom também dentro dessa indústria. As pessoas, claro, tendo mais dinheiro, a indústria pujante, as pessoas recebendo seus salários, poderiam comprar essas mercadorias, como também até se divertir, né? Então, o entretenimento, ele nasce aí também, né? Então, as pessoas poderiam pagar por uma peça de teatro, por um cinema, né? Por um parque de diversões, porque tinham dinheiro, a economia estava bastante crescida no sentido de dar condições a que pudesse comprar um eletrodoméstico, mas também se divertir. Aí você entra com a propaganda que incentivava as pessoas a quererem comprar, adquirir tanto bens de consumo, mas também, por exemplo, uma viagem, ou então ir assistir a um filme. Então a propaganda incentivava, dizia, olha, você precisa consumir. E aí a indústria da propaganda, ela de fato alavancou nesse período. As pessoas sentavam, né, na frente dos seus televisores comprados, no sentido de que trabalharam o dia inteiro e agora eu vou assistir um programa, seja um humor, um filme, para que eu possa descansar, e cada vez mais eles eram ativados mentalmente a consumir mais. Então, você olhava um novo carro, você olhava uma nova máquina, e você então uma nova roupa, e você então queria comprar. Era a ideia de comprar, comprar e comprar. Era um consumismo, de fato, que estava estampado nesses anúncios que estavam lá. E aí, o que ocorre, gente? As pessoas começavam, claro, a ter um hábito de compra, né? E aí os equipamentos também começavam a ficar mais obsoletos, né? Com um determinado tempo, você tinha que trocar esses equipamentos. Certo que a industrialização no país, né, dentro do que nós estamos trabalhando aqui nos Estados Unidos, né, trazem, claro, né, esse momento, né, de ascensão e de, claro, né, um platô, no sentido de que eles chegaram a um nível que dali não poderia passar mais. Vamos continuar, então, com a nossa aula. E aí você tem o crash da Bolsa de Nova York. Então, no ano de 1920, a situação econômica na Europa já estava se recuperando, levando a uma postura protecionista no comércio, que resultou no aumento das taxas alfandegárias e na dificuldade de exportação de produtos dos Estados Unidos.
Então, olha só, a Europa começa o seu processo de recuperação. A economia já está, né, andando um pouco mais. E aí os governos, claro, bom, antes nós tínhamos uma taxa zerada, os produtos dos Estados Unidos entravam aqui livremente e eram comercializados. Agora nós precisamos proteger a nossa industrialização que está voltando. Porque se entra esses produtos dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Eu posso não querer comprar os produtos produzidos localmente. Então as taxas alfandegárias começam a serem elevadas. E isso vai provocar o quê? O encarecimento desse produto que vem de fora. Claro que eu não vou querer comprar um produto mais caro se tem um produto similar aqui na indústria local. Então isso faz com que as pessoas elas sejam, de uma certa maneira, levadas a comprar o produto local. E é isso que os países europeus queriam. Eles queriam que fortalecesse a sua economia novamente. E aí, olha só, os Estados Unidos está produzindo, e agora não pode mais vender. O que vai acontecer? Eu vou ter estoques. O que são estoques nesse processo, gente? Vamos pensar aqui de uma forma bem simples. É como se você tivesse um pequeno comércio, né, de perfumes, vamos assim colocar, e você comprou aí vários perfumes para vender, mas aí não está vendendo nada. As pessoas estão, né, comprando de outros, tem mais um concorrente ali acolá, e aí você começa a ter vários perfumes no seu estoque guardado, e você não está vendendo. Isso é prejuízo, porque isso vai, claro, desvalorizando esse seu produto. E chegar um tempo que você vai querer vender todos ao preço de custo para que você não possa ter prejuízo. E os Estados Unidos começou então a ter uma superprodução, só que não mais para ser vendida, estocada. E aí a derrubada da Bolsa é um primeiro sinal. Por quê? Porque as ações, os empréstimos, né, que foram feitos, os papéis que foram emitidos das ações, porque a industrialização estava tão pujante que as pessoas então começaram a comprar ações dessas empresas. E aí começa a desvalorizar. Ações na Bolsa de Valores, gente, é o que nós chamamos de um capitalismo fictício, um capital fictício. Diz que você tem aquele valor ali naquele papel, mas de repente ele pode cair, dependendo das situações econômicas que vão desfavorecer para que aquele preço se mantenha. Isso aconteceu. Então a Bolsa quebrou. E aí muita gente que tinha dinheiro altos, né, capitais investidos nessas bolsas, perderam dinheiro da noite para o dia. Né? Por quê? Porque a economia na Europa começa a crescer novamente. Vamos para frente. Então, como consequência, surgiu nos Estados Unidos uma crise de superprodução devido a um mercado consumidor em contração, composto por uma massa de trabalhadora empobrecida e excluída do estilo de vida americano, que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, ninguém mais podia comprar, porque não tinha mais trabalho também. E isso vem em cascata, gente. Quando quebra a bolsa, quebra aqueles que estão ali na bolsa, que geralmente são os donos, né, que tem um grande capital, e isso vai em cascata chegar até os trabalhadores, que vão sentir na pele essa crise de 1929, que é uma crise da superprodução, não é uma crise da escassez, é da superprodução. Tenho muito produto em estoque e não vou poder mais vender para a Europa, porque lá tem uma taxa alfandegária altíssima, e que então não permite que eu venda por lá. O meu produto fica muito caro por lá. Não dá para eu vender para outros consumidores. O meu próprio consumo interno retraiu, ou seja, estagnou, porque as pessoas já compraram e não tem mais condições também de comprar. Vejam que em cascata esse efeito aqui na crise de 1929. O preço das ações da Bolsa de Nova York duplicou, ultrapassando o valor da produção, excesso de oferta, e aí a redução dos preços e a venda de ações. E a queda abrupta, em 24 de outubro de 1929, 16 milhões de títulos foram lançados no mercado sem interessados em adquiri-los. Né? Então a Bolsa ela trabalha também com a demanda e com a oferta. Então tinha muita oferta e os preços lá embaixo, então ninguém queria comprar. Então você tinha lá muitas ações a serem vendidas e ninguém queria comprar porque ninguém tinha o capital suficiente para comprar. E os preços então foram lá para baixo. Resultados, falências e desemprego em massa nos Estados Unidos, impactando a ordem capitalista liberal global. Então, olha só, gente, foi lá nos Estados Unidos, mas repercutiu, claro, dentro de um sistema, que é o capitalismo,
nos outros lugares, inclusive, como falei no início desse vídeo, no Brasil. Então, você tem falências, desemprego, ou seja, a economia dos Estados Unidos, de uma hora para outra, que estava naquele platô, ela acaba descendo. Como eu falei ainda há pouco, dentro do capitalismo você tem esse ápice, mas não é infinito, gente. Ele tem um momento de ápice e ele vai ter um momento de queda até, novamente, ele começar a tentar, dentro do ciclo, né, estabelecer uma alta novamente. Mas tem outras coisas que vão acontecer nesse período. Então, aqui é uma imagem, né, do acervo aqui do Globo, né, que trata exatamente, né, do crash da Bolsa. Então, durante a quebra da Bolsa em 1929, nos Estados Unidos, uma multidão na frente do prédio da Bolsa de Nova York. Então, as pessoas acumularam-se ali. Tá? Aqui é uma outra imagem também, né, que pessoas aguardando na fila para receberem sopa em Nova York, durante a Depressão de 1930. Então, observem que tem nessa imagem muitas pessoas aí. É uma fila imensa para receber sopa, porque elas não tinham o que comer nesse período. Aí é um período de frio também, observe os vestuários das pessoas, né? Então, eles tinham que se alimentar e alimentavam-se com a sopa. Vejam o que aconteceu. Quando fala de depressão em 1930, é quando a economia, ela de fato, desceu vertiginosamente. Então, em 1932, o New Deal de Roosevelt, o candidato do Partido Democrata, né, conquistou a presidência dos Estados Unidos numa vitória eleitoral. Ele foi um defensor dos Fair State, que visava o bem-estar social. O New Deal de Roosevelt foi baseado nos princípios do economista inglês John Keynes, que defendia a intervenção do Estado na economia para melhorar o bem-estar social. Então, olha só, existia, claro, o liberalismo econômico, e isso é o que os Estados Unidos fez, até mesmo antes de 1929. Então, deixa fazer. Né? Aqueles princípios que foram colocados, né, dentro ali dos economistas liberais. E aí, Roosevelt, ele entra e diz assim, olha, eu preciso cuidar dessas pessoas, eu preciso ter o Estado interventor nesse momento específico para que a gente pudesse voltar a patamares anteriores ao dessa Grande Depressão. E aí Keynes é um economista que vai criar, né, essa ideia de que o Estado deveria, não é em toda a economia, mas em algumas partes, ela deveria ser aquele indutor para que ela voltasse a economia a ter suas próprias pernas, andar com suas próprias pernas. Vamos ver algumas dessas medidas aí. Então, suas medidas incluíam combater o desemprego e a superprodução, suspender créditos bancários, investir em obras públicas e ajustar preços e salários para estimular o crescimento do consumo. Então, vamos fazer obras porque também nós temos que ter trabalhadores recebendo salário para poder consumir. É por isso que eu vou tentar aí equilibrar os salários, né, os preços dos salários, para que todo mundo possa consumir e a indústria, claro, voltar a produzir. Então, o primeiro ponto é atacar o desemprego. O segundo ponto, criar empregos através das obras públicas. Então, a ideia era que a economia pudesse ser movimentada a partir da atuação do Estado norte-americano. Vamos, então, para o nosso exercício. Unesp 2022. Um dos motivos que contribuíram para a crise econômico-financeira do final da década de 1920 foi, letra A, o descompasso entre a alta do valor real e a queda do valor nominal das ações de empresas europeias e norte-americanas comercializadas na Bolsa de Nova York. Letra B, contraste entre a expansão da oferta de mercadorias norte-americanas desde a Primeira Guerra Mundial e a gradual retração do mercado europeu de importação. Letra C, deslocamento de capitais do setor industrial para o agrícola, gerando um desequilíbrio na economia norte-americana e a redução dos empregos nas áreas urbanas. Letra D, declínio da produção de produtos primários na América Latina, que provocou a falta de fornecedores de insumos e a queda da capacidade produtiva da indústria norte-americana. E letra E, intervencionismo do Estado na economia norte-americana, em contraposição à defesa da livre iniciativa e ao autogerenciamento do mercado. A resposta certa é a letra B, contraste entre a expansão da oferta de mercadorias norte-americanas desde a Primeira Guerra Mundial e a gradual retração do mercado europeu de importação.
Nossa aula termina aqui, mas você tem os materiais, outras questões para aprofundar os seus estudos. Não esqueça de acompanhar nas redes sociais a plataforma Gonçalves Dias. No YouTube, acione o sininho para receber as notificações e avisos. E no Instagram, siga a plataforma. Bons estudos e até a próxima aula.